Sejam muito bem-vindos a mais uma webinar, aula inaugural. Que fantástico estar aqui com você hoje. Estaremos juntos aqui por alguns minutos, talvez mais de hora, para nós compartilharmos a primeira aula do nosso curso Meta 7.0, Ferramentas de Aceleração de Resultados. Que fantástico poder estar aqui. Que incrível é poder compartilhar conhecimento nesse grande programa que nós desenvolvemos chamado Acelerup, né? Acelera para cima. E nós vamos estar nesse programa trazendo alguns cursos, já temos aí 5 livros prontos, a minha meta são 8 livros até outubro, vamos ver se a gente consegue. E 5 deles já estão prontinhos, tenho aqui comigo eles, ó, quero até te apresentar aqui nessa abertura, para que você conheça aqui. O primeiro deles é o Meta, né? Nós falamos já na última webinar, falamos a respeito do Start 7.0, para aqueles que querem se empoderar no início da sua jornada. O Guia Prático de Implantação de Startups, fantástico também. O Empreendedor Imparável, Empreendedor 7.0, fantástico também. E também já está pronto o Venda 7.0, o empreendedor vendedor, o empreendedor que tem que saber vender. E semana que vem provavelmente é a nossa aula inaugural desse curso do livro Venda 7.0. Mas hoje nós vamos compartilhar aqui a introdução, a aula número 1, né, do Meta 7.0. Ficou incrível o livro, vai ficar incrível o curso, que também é feito com fundamento e com base neste livro, e eu tenho certeza que nós vamos juntos acelerar resultados. E eu quero já dar início a essa aula, né, sem muita delonga, ser muito objetivo, ser muito prático. O livro é muito prático, o curso é muito prático, para que você possa aí também ganhar tempo. E mais do que isso, eu quero investir em você que agendou para estar aqui, né? Eu quero investir em você que sentou, pegou papel e caneta e falou assim: eu vou acompanhar aquela live, eu vou buscar conhecimento. E tudo já começa num diagnóstico inicial de como você está focado neste momento. Se nós estamos falando hoje da aula inaugural de Meta 7.0, é impensável você ter vindo aqui compartilhando com um outro objetivo, deixar o celular ligado aí em outras questões para dar uma escapadinha de vez em quando. É impensável você estar aqui e não ter disciplina, você não ter um planejamento para focar realmente os objetivos que você quer alcançar na sua vida. E começa nesses pequenos instantes de momento que nós chamamos de oportunidade. Olha que incrível você poder receber aqui um pouco de conhecimento, ideias, receber um pouco de experiências relacionadas a alcançar novos resultados ou acelerar resultados na sua vida e nos seus projetos. E se você não coloca foco, não coloca disciplina, já não coloca isso como sendo algo que motiva o teu coração, certamente você vai entrar para uma estatística de um tipo de pessoa que nós vamos conversar já já, que são pessoas que não alcançam nada, não conseguem resultados extraordinários, mas isso aí a gente conversa já já, né? Eu quero aqui então propor que no início dessa aula você já tenha foco total para que nós possamos conversar a respeito de metas, a respeito desse programa, né, de aceleração, com foco hoje no nosso curso de metas, né? Eu coloco aqui como introdução, já no nosso primeiro slide, para onde você está indo, para onde os seus negócios estão indo, qual é o caminho, né? Onde você quer chegar. Você tem um diagnóstico bem feito do seu estado desejado? Você conseguiu já dimensionar quem será você até o final deste ano ainda? Quem será você até 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Você já parou para pensar? Ou você é só um barco à deriva aí e de repente sem vela ainda e está deixando a vida te levar, hein? Como que está indo aí? Eu quero trazer para você nesse curso, então, ferramentas para acelerar resultados e performance. E hoje é a nossa aula inaugural. É uma aula mais objetiva, mas ao mesmo tempo é uma aula mais... a gente vai falar sobre várias questões, vamos trazer aqui várias reflexões
introdutórias para esse curso, para o dia, né, de hoje. Vamos lá então? Então, focando aqui, eu quero, como é a nossa aula inaugural de um curso, ele vai fazer parte do curso, eu preciso falar um pouquinho sobre quem sou eu, né? Preciso falar um pouquinho sobre a minha jornada, sobre a minha história, por que estou fazendo isso. Só para que você entenda um pouquinho, sou contabilista desde 1996, tenho escritório, né, de contabilidade até hoje, sou advogado desde 2009, né, e ainda advogo, tenho alguns processos ainda. Não é o meu foco, não é a minha atividade principal, mas ainda a gente atende alguns clientes que são especiais, que são clientes aí que a gente chama, né, de parceiros e amigos. Sou trainer, capelão empresarial e também escritor já desde 2004, apesar de ter lançado o meu primeiro livro físico lá em 2014, mas desde 2004 sou apaixonado por ler e escrever. Sou apaixonado por estudar. Na verdade, comecei em 2003, quando eu começo a faculdade de Direito, eu me apaixono por estudar novamente. Já tinha tido aí um vácuo de tempo sem estudos, mas quando eu mensuro ali que eu queria ser, né, um advogado e começo a me dedicar aos estudos, me apaixono novamente por leitura e digo para você que eu cheguei a ler 3, 4 livros ao mesmo tempo, né? Não ao mesmo tempo, né? Ler um pouquinho de um pouquinho de outro, e a gente vai lendo aí ao longo eu cheguei a passar mês que eu li 4, 5 livros inteiros, livros de performance, livros de resultado, livros de liderança, livros de desenvolvimento, e eu fui adquirindo muito conteúdo, né? Muita informação, e a partir de 2004 eu percebo que eu consigo transmitir isso para as pessoas. Percebo dentro de mim um dom, uma paixão por ser um mestre, né? Uma paixão por compartilhar, e começo a fazer isso numa rede de empresários, de empreendedores, também como líder, e nunca mais paro, né? E aí, em 2014, lanço meu primeiro livro, acho que foi 2017, 2018, o segundo, e agora vamos lançar aí, lancei alguns e-books, e vamos lançar aí de uma vez, provavelmente de 5 a 8 livros, agora no mês de setembro de 2023, quando nós lançamos e trouxemos essas quase 3 décadas de experiência treinando pessoas, treinando empresários, trouxemos aqui em módulos, em cursos, para ajudar as pessoas a acelerar os seus resultados. Tá certo? Que bom que você está aqui. Estou vendo aqui que tem bastante gente já. Não tem nenhum comentário aqui no Instagram dizendo que o som tá ruim, então acho que estamos seguindo bem aqui nessa nossa aula inaugural, nessa aula que a gente está fazendo questão de divulgar ela gratuitamente e disponibilizar ela nas nossas redes aí. Bom, terminando aqui a minha biografia, para a gente entrar no conteúdo, também tive uma participação na área política, né, como vereador de 2012 a 2020. Estou hoje, né, como secretário de Desenvolvimento Econômico, uma experiência extraordinária, podendo ter um network com empresários de todos os ramos, com líderes, presidentes, diretores de instituições, que está me ajudando a trazer para dentro de mim experiências, né, de sentar à mesa, de ouvir pessoas muito experientes. Isso tem me ajudado muito nos meus negócios, me ajudou muito na coragem para poder produzir tudo isso daqui, mas também para conhecer o mundo empresarial para o lado de dentro, né? Para o lado das dores dessas pessoas, desses super empresários que toda hora conversa com a gente e traz essas dores para a gente poder ajudá-los a resolver. Então, essa experiência como secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação Tecnológica está sendo muito especial. E agora, há pouco tempo, nós fundamos a Up7 Hub, ou Up7 Hub, que é a unidade de todos os meus negócios, né? Trouxemos aqui uma consultoria completa para empresários, mais negócio de parceiro, mais os negócios da família, tudo para dentro de um lugar só. Reorganizamos, colocamos um cowork que não é apenas um aluguel de mesas e cadeiras, né? A gente tem como foco e objetivo, e quando eu falo sobre metas, as minhas metas a médio prazo, é que esse cowork se transforme, né, que esse espaço se transforme num laboratório de inovação, se transforme num laboratório de startups, num laboratório de negócios. Quero acelerar negócios, quero trazer assim aceleração. Quando a gente fala aceleração, é consultoria, é direção, é solução,
é conexão, é recurso para negócios que tenham aí uma visão que mude o mundo para dentro, né, desse espaço, desse nosso cowork, que vai ser realmente um centro de desenvolvimento, treinamento, consultoria, serviços e produtos para os empresários e para aqueles que querem acelerar sua carreira, acelerar os seus resultados. Então, a minha meta de médio prazo está estabelecida nesse contexto. Já a minha meta de curto prazo, de pequeno prazo, já está focado agora em setembro, dia 1º de setembro, quando nós lançamos este programa de aceleração de resultados chamado AcelerUp, que vai trazer, inicialmente já está pronto, 5 cursos. Se você entrar lá no nosso site hoje, você já vai enxergar ali os livros, já vai enxergar os cursos ali já todo desenhado, mas o lançamento oficial a partir de setembro, e eu quero que esse programa realmente, como meta de curto prazo, cause um impacto iniciando aqui na nossa região, mas por estar no online, que é uma ferramenta, uma estratégia muito legal, ela pode alcançar o mundo. E eu já tenho tido assim, alguns contatos de pessoas para fora do país que certamente vão estar engajando nesse super projeto. Então, para você entender um pouquinho, né, da minha biografia, do porquê estou fazendo isso e também das minhas metas, onde eu quero chegar com tudo isso. Quem sabe um dia, se Deus assim permitir, ser um dos programas mais reconhecidos que ajuda empreendedores, que ajuda líderes a alcançar resultados extraordinários. Vamos lá então, vamos mergulhar aqui. Eu quero iniciar trazendo para você uma pesquisa. Essa pesquisa eu uso muito elas nas minhas palestras, porque ela fala conosco coisas assim incríveis, né? Essa pesquisa, eu me deparei com ela lá no início da minha jornada de desenvolvimento pessoal, treinamento com as pessoas, quando eu comecei a estudar a respeito. Ela foi feita no ano 2000, mas eu tomei conhecimento dela por volta do ano 2004. E ali nessa pesquisa, primeiro ela trazia para mim, ou trazia para nós, que o resultado na vida de uma pessoa, no chamado quociente emocional, está ligado em 80%, juntamente com o local onde está habitando, juntamente com as pessoas que ajudam a influenciar, mas na questão da mentalidade, na questão emocional, estava ligado em 80% do resultado, enquanto 20% era o QI, o chamado QI, quociente de inteligência, que trazia como resultado o sucesso na vida de uma pessoa. E aquilo tudo me chamou a atenção e eu me deparei com essa pesquisa que dizia que 75% das pessoas, elas estão presas ao passado, estavam, né, naquele momento presas ao passado. O que seria isso? Elas se deixavam, ela deixava com que os resultados do passado da vida dela causassem influência no agora dela, nas atividades dela. Então, muitas estavam carregadas de medos, carregadas de experiências negativas, estavam carregadas de conceitos e preconceitos que trazia para ela o resultado do agora. Então ela não tomava uma atitude, ela não tomava uma decisão, ela não fazia algo diferente, sempre fundamentada em algo que tenha acontecido no passado. Então o passado para essas pessoas era a fonte inspiradora ou era o motivo pelo qual estavam vivendo naquele presente momento. Enquanto 20% das pessoas nesta pesquisa, elas viviam com foco no futuro. Então elas estavam naquela alucinação, posso dizer assim, naquela alucinação voltada ao sonho, né? À imaginação. Então elas estavam focadas, se acontecer isso comigo, se der certo essa sacada, então ela vivia um sonho de coisas que ainda não existia, e esse sonho era o que dava para ela o fundamento das decisões que ela tomava naquele presente momento. Então você percebe que 75% das pessoas estavam presas no passado, 20% das pessoas estavam presas no futuro e apenas 5%
elas estavam vivendo o agora. O que significava viver o agora? Não importa o que aconteceu no passado, se eu estou vendo uma oportunidade agora, eu vou fazer. Não importa o que vai acontecer no futuro, eu vou fazer acontecer hoje. Então eram pessoas decisivas, eram pessoas assertivas, pessoas que tinham o agora. Então elas não sofriam as dores do passado e também não vivenciavam as angústias futuras, mas viviam o presente, ok? Então guardem esses números. Eu vou passar agora o resultado da pesquisa que foi repetida no ano 2018, quase 20 anos depois, 18 anos depois. Eu me deparo novamente com a mesma pesquisa, ou uma pesquisa muito semelhante, e a gente percebe que pouca coisa mudou, passado aí praticamente 18 anos, lembrando que de 2000 a 2018 nós tivemos uma evolução tecnológica muito grande, nós tivemos uma evolução nas informações, a evolução nos comportamentos, tivemos mudanças mudanças, como que eu posso dizer, pesadas nesse período. Mas mesmo assim causou muito pouca influência na forma e no comportamento das pessoas relacionadas às suas execuções, aos seus planejamentos, às suas atitudes. 80% das pessoas, ou seja, 5% a mais, passou a viver no passado, né? Passou a deixar o passado influenciar o agora. 10% das pessoas, ou seja, um número menor, né, parou de sonhar, né? Um número de pessoas, né, que eram quase 20%, 10% delas, metade delas parou de viver o futuro, 5%, né, começou a viver o passado, mas o que era 5% vivendo o presente passou a 10% dessas pessoas vivendo o agora, o que justifica principalmente o aumento da questão da autoajuda, o aumento da questão das pessoas terem mais conhecimento, terem mais acesso à informação, terem mais acesso a mentoreamento, a coaching. Certamente isso foi a razão que essas 5% de pessoas a mais começaram a ter mais resultado, começou a alcançar um resultado no agora. Preste bem atenção, né, nessas duas pesquisas que a gente viu. Mas eu comecei a refletir, principalmente pós-pandemia, se de repente nós não estamos vivendo agora um terceiro momento, né? Se repetíssemos essa pesquisa hoje, eu tenho para mim, né? Não é mais uma pesquisa aqui por institutos aí renomados e por profissionais renomados de pesquisa, é apenas uma visão minha, uma visão de quem vive o empreendedorismo, de quem vive liderança no setor público, no setor terceiro setor, no privado, tenho meus funcionários, tenho aí o meu papel de liderança. E a minha percepção me leva a entender que hoje a gente tem dois tipos de pessoas, né? As pessoas que estão completamente alienadas, pessoas que estão completamente desconectadas de um propósito de vida, de um projeto de vida, de uma missão de vida, completamente desconectadas de querer trazer uma solução para o mundo, estão completamente, deixa a vida me levar, tô nem aí e deixa longe de mim quem quer fazer alguma modificação porque eu estou cansado, estou com sono, estou cheio de problema, eu estou aqui no meu casulo, no meu cubículo, não mexe comigo. Então, eu penso que o pós-pandemia traz esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoas, que é o número maior, sem sombra de dúvida. Você tromba com elas toda hora, elas estão escravizadas das redes sociais, escravizadas das séries, novelas e das fantasias, e produzindo muito pouco, enquanto nós temos uma minoria, mas uma minoria fora de série, uma minoria que está mudando o mundo, uma minoria que está usando o seu tempo para causar transformações, para solucionar problemas, que está usando do recurso que tem em mãos, ferramentas para mudar a história da sua vida, das pessoas perto, e muitos ousando querer mudar a vida das pessoas, a vida do mundo todo, com suas atitudes. Então eu percebo esses dois movimentos acontecendo, né? Mas eu quero trazer para vocês aqui uma outra percepção, e aqui eu posso dizer, né, que quando você vive o presente, você vive alta performance. Quando você fica preso no futuro, você vivencia ansiedades, e isso é ruim, é uma doença psicossomática.
Quando você vive no passado, certamente está envolvido ali alguma raiz de depressão, e isso é muito ruim também. Então a gente percebe que viver o presente é viver alta performance. Traz para o agora, não importa o que aconteceu e não importa o que vai acontecer. Você tem domínio no seu presente, né? Você tem domínio no agora, e agora você pode trazer atitudes que mudam o passado, e atitudes agora vão influenciar nos resultados do futuro, ponto final. Quero trazer para vocês 3 tipos de comportamentos, então, que a gente tem vivenciado. 3 grupos de pessoas estão envolvidas nesses comportamentos. Estamos falando de aceleração de resultados, estamos falando de metas, mas vamos entender quem somos. Estamos numa fase de diagnóstico aqui, de uma autorreflexão, de um olhar para dentro. E quando eu olho para dentro, quando eu me autoconheço, quando eu conheço o que realmente está acontecendo comigo, eu posso me curar. Eu posso desviar o meu caminho, eu posso fazer as mudanças necessárias, eu posso estabelecer metas mais reais, e eu posso ousar, eu posso arriscar à medida que eu vou conseguindo construir tudo isso. O primeiro grupo aqui de pessoa, o primeiro tipo de pessoa, está muito ligado àquelas pessoas alienadas que nós falamos há pouco, né? É aquele grupo que ele continua com as mesmas atitudes ano após ano, faz as mesmas coisas de sempre, e o resultado que termina cada ano é um resultado igual. Começa o ano e termina o ano, é o mesmo resultado. Não progride, não cresce, não desenvolve, não traz uma solução para o mundo, não aplica uma mudança que possa gerar um resultado diferente. Essas pessoas estão estacionadas na vida, estão naquela mesmice, estão naquele conformismo. E eu quero dizer para você que nós temos uma habilidade de nos conformar com o caos. A gente ama estacionar, a gente ama dormir, a gente ama ficar parado, a gente ama descansar. São poucos os que ousam sair da zona de conforto, são poucos os que ousam provocar alguma mudança, porque mudança gera desconforto, mudança gera problemas, sim. E aqui que está grande, a coisa mais linda do mundo, né? Poder ter problemas para resolver, mas isso aí é tema para outras aulas que a gente vai ter aqui no nosso Meta 100.0. Eu quero aqui trazer um diagnóstico, e tem um grupo de pessoas que estão paradas na vida. Parou, estacionou, está lá no problema. Não quero usar palavrões aqui, não é o meu perfil, mas está lá naquela situação que você sabe a palavra aí que a gente poderia usar. Está lá naquela situação e não faz nada para sair de lá. Esse é o primeiro grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas são aquelas aventureiras. Você conhece alguma aí perto de você? Está toda hora arriscando uma coisa nova, né? Está toda hora jogando na loteria. Está toda hora esperando, né, acontecer alguma coisa no mundo que gere para ela sorte. Tá louca para achar R$100 na rua, tá louca para achar um bilhete da loteria premiado na rua. Então são pessoas que estão esperando assim e arriscando a sua vida sem qualquer planejamento, sem qualquer proposta de futuro, sem projeto de vida, sem meta, sem objetivo. Elas não estão estacionadas na vida como muitas, mas elas vivem se aventurando, né? Vivem arriscando a própria vida, arrisca a família, arrisca abrindo negócio sem qualquer planejamento, sem qualquer estratégia, sem qualquer estudo. Está toda hora, está dentro de um serviço, mas vê a oportunidade de ganhar R$100 a mais ali, já sai de um serviço, vai para outro, e está sempre trombando, né, com algum problema que ela joga no chão. Aí ela ainda dá uma desculpa: sou resiliente, sou forte, mas continua com uma vida completamente desorganizada. E essa é o segundo comportamento que eu consigo identificar nas pessoas. E o terceiro comportamento que eu consigo identificar é um grupo bem menor, é um grupo seleto, mas é o grupo que vão estudar o Meta 7.0 e que vão começar a estabelecer metas e objetivos de pequeno, médio e longo prazo, e vão conseguir acelerar os resultados para chegar até lá. Esse grupo, ele entendeu que 100% dos seus resultados depende dele. Mas e os fatores externos?
E os fatores, ele não liga para isso, ele está focado, e quando ele está focado, ele tem ali o plano A, e se não acontecer, ele tem o plano B, e se não acontecer, ele tem o plano abecedário inteiro, se for o caso. Mas ele tem tanta convicção e tanta organização que o plano A é o que vai motivá-lo, é o que vai fazer com que a sua vida transforme. Esse grupo aqui, ele sabe aonde quer chegar na vida. Se eu parar para conversar com o primeiro grupo lá, que estão acomodados, e perguntar para ele qual é o seu sonho, o que é que você vai alcançar de verdade, ele vai ficar pensando meia hora e não vai conseguir responder. Se eu perguntar para o segundo grupo aqui, quais são as suas metas, ele vai até falar, mas ele vai falar sempre de metas a curto prazo, porque o tiro dele é um tiro de 100 metros raso. É um tiro, ó, vi esse negócio aqui, tô pondo tudo nisso. Ele arrisca tudo que tem naquilo ali. Pode dar muito certo, mas na maioria das vezes dá muito errado. Mas o terceiro grupo, esse grupo que está cursando o Meta 7.0, ele tem o que? Planejamento. Ele sabe onde quer chegar. Pergunta para ele aonde ele vai chegar e de alguma forma ele já tem uma visão, ainda que pequena, mas do todo, né? E ele está agora trabalhando para produzir a escadinha para se chegar até lá. E aí a gente vai acelerar justamente esses resultados no nosso programa de aceleração. Então ele estabelece metas, estabelece prazos e vai cumprir cada propósito, não só os propósitos dele, ele percebe que existem nele coisas que ele pode solucionar que parece que vem do divino, parece que vem de Deus, parece que é um propósito, sabe aquela questão que a pessoa vira para você, nossa, ainda bem que você estava aqui agora e você conseguiu me ajudar. Foi Deus, foi. A gente entende quando a gente alinha os nossos planos, os nossos propósitos e alinha isso com a criação, com o divino, com o Senhor, a gente começa a ter resultados maiores, resultados mais impactantes, resultados mais transformadores, e isso enseja em mudanças e acelerações de resultado como um todo, ok? Vamos lá então. E vai desfrutar, né? Lógico que vai desfrutar dos benefícios de cumprir a sua missão de vida. Então, e eu pergunto para você, né? Se esse grupo, terceiro grupo, é um grupo seleto, é um grupo de pessoas que está focado no desenvolvimento pessoal para impactar e transformar o mundo, e as suas metas vão lhe trazer resultados extraordinários, estaríamos então falando a respeito de um ser humano com poderes especiais? Eu chego até a refletir sobre isso. Nós vamos falar, né, sobre em alguma das aulas do Meta 7.0, né, a nossa capacidade de realizar milagres, a nossa capacidade de realizar coisas que ninguém realizou, a capacidade de trazer conhecimentos inéditos para o mundo. E isso nos transforma, verdadeiramente tem transformado ao longo da história em heróis reais aí. Mas esse novo ser humano está sendo formado aqui hoje, hein? Aqui hoje, iniciando nessa jornada do Meta 7.0. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Mas eu pergunto para você, vamos refletir um pouquinho, né, de como vai ser o futuro, como será o futuro. Porque eu tenho que ter um olhar um pouco mais elevado para frente, não para sonhar, mas para entender possibilidades, para entender o que vai acontecer ao longo da história, para enxergar as pistas do futuro, para enxergar o que vem a seguir. Eu estou aqui para você ter um exemplo. Eu estou aqui numa tela de slide no meu computador, então tem o slide principal, mas aqui no cantinho tem já o próximo slide. Então, o que é esse próximo slide com as letrinhas menores ali no meu canto superior direito da minha tela? Ele está dizendo para mim o que vem a seguir. Então, eu dou uma batidinha, eu estou aqui terminando de falar, já dou uma batidinha de olho ali no futuro, né? E já entendo, já faço as conexões necessárias para a gente ganhar tempo, para acelerar resultados, para aproveitar oportunidades, para não estragar, não dar um passo errado agora, e isso é bastante importante também. Então ele me serve como um guia. Então, como será o futuro?
Como você está se preparando para o futuro? Olha só, se você está numa estrada a 100 por hora, no escuro, e de repente ali na frente tem muitos buracos, tem uma ponte caída, e você não tem informações do que vem a seguir, isso pode ser um grande problema para você. Mas ficar de olho nas placas, ficar de olho nas informações, ficar de ouvido aberto no som que se está se fazendo, nos ruídos que está se levantando, pode salvar a tua vida. Lógico que eu estou usando uma metáfora aqui para você entender que o futuro está trazendo sinais para nós agora. O que vem a seguir está trazendo sinais para nós agora. E a grande pergunta é: como você está se preparando para o futuro? Vamos lá. Algumas informações importantes que eu tenho ouvido aí de grandes empresários, ouvido em palestras e treinamentos, e também tenho feito algumas reflexões a respeito. A inovação tecnológica tem uma tendência de evoluir nos próximos 3 anos o que evoluiu nos últimos 300. O maior impacto que nós vamos ter nos próximos anos está relacionado de alguma forma à tecnologia, ao que vem da tecnologia. E existem aqueles que vão se surpreender e têm se surpreendido toda hora, em relação às novas tecnologias. E nós no Brasil sempre estamos um pouquinho atrasados. São poucos os que se antenam no mundo relacionados às inovações. Vamos nos surpreender ou vamos gerar as mudanças necessárias e as transformações tecnológicas necessárias para impactar o mundo. E o jogo é de quem sai na frente. O jogo é de quem lidera, o jogo é de quem conhece, detém informação, o jogo é de quem arrisca ousar e trazer esses conhecimentos inéditos e busca soluções. E é realidade isso, pessoal. Então, as suas metas, elas podem estar estabelecidas certamente em um processo de aceleração ligado, quase que 90% das coisas que você pode traçar como objetivo ligados à tecnologia, ligados a alguma mudança tecnológica que vai ser provocada e vai influenciar a sua profissão, vai influenciar os seus relacionamentos, vai influenciar o transporte, a sua locomoção, vai influenciar a forma com que você se apresenta ao mundo, vai influenciar financeiramente a sua vida, e é assim que vai acontecer. E aí eu pergunto para você, o quanto você está antenado e dando uma olhada no que está acontecendo nas questões tecnológicas, para daqui a 3 anos. Estou falando de 3 anos, pessoal. 3 anos passa assim, Só que vai ser equivalente à mudança dos últimos 300. Mas pega o que aconteceu nos últimos 10 anos. Certamente os últimos 10 anos é equivalente a 500 anos. E a gente vai ter um impacto muito grande. Mas com a transformação tecnológica, com a transformação da tecnologia influenciando as mudanças do ser humano, o ser humano também vai evoluir nos próximos 3 anos. O ser humano também vai se transformar nos próximos 3 anos. O ser humano vai, de alguma forma, se inovar. Pessoal, o pós-pandemia já mostrou para nós mudanças drásticas, transformações drásticas no comportamento, no dinheiro, no relacionamento, no trabalho. Nós estamos falando de 2 anos, 2 anos e meio pós-pandemia que nós estamos vivendo hoje. Já podemos enxergar a evolução, transformação e inovação do ser humano. E os próximos 3 anos prometem muitas mudanças. Nós vivemos 3 mudanças de gerações hoje. Nós temos a geração ali mais experiente, a geração dos 60, 70, 50, 60, 70 anos, vamos colocar essa geração lá, completamente, vamos dizer assim, completamente não, muito divergente, muito diferente da geração 35, 45, que é muito, muito, muito diferente na sua linha de pensar, de agir da geração 30 para baixo. E as crianças que estão chegando aí vão formar uma nova geração, com novas necessidades, com novos pensamentos, nova maneira de ser, de se comportar, de desejar as coisas.
certamente nós vamos ter aí 4 gerações com pensamentos diferentes vivendo no mesmo tempo. E o mundo vai virar de cabeça para baixo. Tenha certeza disso, muita confusão e muitos novos problemas. E eu pergunto para você, isso é ruim ou é bom? Quero deixar essa pergunta aqui. Vou até parar um pouquinho aqui. Eu estava acelerando aqui, né? Pergunto para você, confusão e novos problemas. Confusão e novos problemas é ruim ou é bom? Para o primeiro tipo de pessoa e para o segundo tipo é terrível. Mas para nós isso pode significar que o mundo vai precisar de soluções. Isso pode significar que o mundo vai precisar de liderança. Pode significar que o mundo vai precisar de conhecimentos inéditos. Vai precisar de pessoas que mostrem o caminho para onde ir, o que devo fazer, o que tem que seguir em todas as áreas. Então, abre o seu olhar e enxerga o futuro da sua profissão, enxerga o futuro dos seus relacionamentos, enxerga o futuro das transformações que você pode ocasionar e estabelece isso nas suas metas. Você vai ter que começar a pensar nisso. E eu pergunto, quem é que vai sair na frente nesse contexto? Não é? É certamente quem está fazendo, quem vai fazer o curso Meta 7.0, sem sombra de dúvida. Fora os outros programas de aceleração, e vai ler os outros livros nossos aqui também, não é? Mas vamos lá, ó. Esse novo ser humano, qual então vai ser a característica dele? Será que você consegue refletir se você já detém dessas características aí? Vai anotando, vai refletindo e vai empoderando aí os seus planos, seus projetos aí, hein? Um novo ser humano, ele vai desenvolver a carreira, certamente, ele vai olhar para o seu potencial, para aquilo que é apaixonado, para aquilo que gosta e vai ter que investir, porque o conhecimento vai mudar toda hora. Ele vai ter que estar antenado à atualização, até o celular se atualiza a cada semana. As atualizações na tecnologia ocorrem, os upgrades, ocorre toda hora. E a sua atualização em relação aos seus conhecimentos profissionais, como que estão aí? Você vai ter que desenvolver a sua carreira, só que também você vai ter que desenvolver o seu caráter. Mais e mais e mais as pessoas vão estar atrás de computadores, vão estar atrás de avatares, vão estar atrás de representantes aí no dia a dia, vão se relacionar de uma forma mais digital e o que vai ensejar em uma mudança de postura de caráter muito grande. Quer um exemplo? Antigamente a gente se reunia em algumas rodas de conversa e se tinha algum problema a gente sempre se submetia ao líder e a gente respeitava o ambiente. As redes sociais hoje, as pessoas atrás da rede social, elas não importam se a notícia que ela está compartilhando é mentira, ela não se importa se a informação que ela tem é verdadeira, ela já expõe o seu comentário, ela já coloca ali a sua linha de pensamento, independente do que vai acontecer, independente de quem está ouvindo, independente se a pessoa é culpada ou não. Está terrível. O caráter vai ser colocado à prova. Tem empresa já que no momento que vai contratar funcionários, eles vão na rede social e analisa qual é o perfil comportamental das suas expressões na rede social. Se o caráter dela é um caráter que vale a pena ter dentro da empresa, para você ter uma noção do que tem acontecido por aí. Então, desenvolver a carreira, ótimo, excelente, mas desenvolver o caráter, fundamental. Desenvolver a mente e a emoção. Já falamos lá no início, 80% do resultado está de alguma forma na mentalidade, está de alguma forma nas emoções. Mas o quanto você tem gerenciado isso, o quanto você é gestor, autor da sua própria história e toma atitudes fundamentadas na coragem, né? Fundamentadas na meta, fundamentadas no objetivo, independente do que falam, independente do que aconteceu lá atrás. E isso vai separar aí os homens, né, dos meninos, como diz o ditado. Resiliência, a capacidade de se recuperar mais rápido de uma chatice vivida. Resiliência é isso. É você passar por uma situação, mas
permanecer em pé e continuar. Novo ser humano. Coragem, ei, vamos lá, coragem aí de novo. Vamos enfrentar de novo, quantas vezes for necessária. Não podemos parar, a gente capota, mas não breca, não é assim o ditado? Vamos para cima. Atitude, né? Atitude, eu li uma vez no livro do John Maxwell, em que ele estava fazendo uma aula de avião, e aí o painel do avião tem como se fosse ali um medidor do horizonte, né? Então ele falava que a atitude tinha que sempre estar para cima, porque se a atitude estivesse para baixo, o avião ia cair. Na nossa vida é a mesma coisa, as nossas atitudes têm que ser proativas, as nossas atitudes têm que ser positivas, têm que ser focadas no mais, focados na altura, para o alto, para o céu. Olha que bacana, né? Gestão, pessoal, se você é um empresário, gestão é fundamental. Mas a gestão é importante dentro de casa, a gestão é importante na nossa saúde, a gestão é importante nos nossos relacionamentos. Gestão está em tudo. E o quanto você conhece de gestão, o quanto você aplica gestão, planejamento, se estamos falando de metas, pessoal, temos que falar sobre planejamento. E temos aqui um capítulo inteiro do nosso livro dedicado, né? Gestão, dedicado a planejamento, ferramentas práticas. Conhecimento hoje tem duas categorias. É importantíssimo você conhecer um pouco de tudo. Você não precisa ser especialista em tudo. Mas conhecer um pouco de tudo é fundamental para você. Só que tem um detalhe. Conhecer um pouco de tudo, mas não ser especialista, requer que você atraia perto de você parcerias com especialistas. E isso significa que você tem que ser um bom gestor, um bom curador de conhecimento, capaz de entender quais são as suas carências e trazer pessoas que têm as habilidades que completam você. Então, o conhecimento hoje, para aqueles que querem voar, ele tem dois caminhos. Buscar, sim, conhecer um pouco de cada coisa, mas você não precisa se dedicar e ser um expert, mas tem que ter a habilidade de atrair pessoas que te complementem. E você ser um curador desse conhecimento aí perto de você. O que mais? O novo ser humano vai ter liderança nas soluções. É aquele que sai na frente para resolver o problema que ele já enxerga. Eu tenho falado para o meu time, tenho falado para a minha equipe toda hora quando eles trazem um problema. Trouxe um problema, você já se incumbiu de ser o responsável pela solução. Alguns até param de trazer problema, né? Mas outros que são mais corajosos, quando já chega com um problema, ele já chega com 2, 3 caminhos de solução para nós compartilharmos, montarmos um mastermind ali e traçar qual é a melhor estratégia para resolvermos. Mas o mundo carece de muitas soluções. E agora, com essa confusão toda que vem por aí, ser líder na solução se transforma em um super-herói. O que mais? Fazer a diferença na vida dos outros. Cara, já tem muita gente fazendo a diferença negativa na vida dos outros, não é? Toda hora a gente se depara aí com exemplos ruins. Mas certamente o futuro será marcado por aqueles que fazem diferenças positivas terem um lugar à mesa privilegiado, né? Vai se assentar em mesas privilegiadas aqueles que têm como foco fazer a diferença na vida de outras pessoas. O que mais? Ter uma visão sistêmica. O que é uma visão sistêmica? Ter aquela visão do todo, ampla, enxergar o tudo, mas também enxergar a parte, né? Ele tem uma visão mais macro, mas consegue ter uma visão mais focada naquilo que ele tem que fazer, naquilo que ele tem que desenvolver. As metas têm que ser assim. A gente precisa focar uma meta específica, sim, mas sem perder o olho, sem perder a visão em outras metas que nós temos que conjuntamente equilibrar todos os dias, para que a gente possa fazer as mudanças necessárias, corrigir as rotas necessárias e assim por diante. O que mais? Visão antecipada de futuro. Acabamos de falar a respeito do que vem a seguir. Opa, vamos já prever o que vai acontecer relacionado a determinadas questões, vamos antecipar ações, prevenir. Isso vai ser bastante importante aí para o futuro. E eu coloco aqui que o novo ser humano vai ser um cara sábio, ou uma cara sábia, né? Vai ter que ter sabedoria.
Mas eu quero traduzir a sabedoria da seguinte forma: sabedoria é fazer o que você sabe que tem que ser feito. Ponto final. Sabedoria, fazer o que você sabe que tem que fazer. Ponto final. Isso é ser sábio. Né? Tem muita gente insano, né? Vamos colocar assim, porque sabe que tem que fazer determinada coisa e não faz. Isso é falta completa de sabedoria. Então, eu quero alcançar metas extraordinárias, metas grandes. Sabedoria. Como? Faz o que você já sabe que tem que fazer. Aquelas coisas básicas. Aquelas coisas pequenininhas que você tem deixado passar na tua vida e que você sempre deixa para depois. Depois eu faço. Depois eu vejo. Depois eu resolvo. Agora não. Agora não. Não. Sabedoria é fazer o que você sabe que tem que ser feito. E a tua experiência já vai te dar muitas direções aí. Antes de estabelecer uma meta que você sabe que não vai cumprir, estabelece pequenas metas. Pequenas ações no dia a dia que você vai incluindo na sua rotina. E quando você inclui na sua rotina e você passa a executar, te torna uma pessoa sábia. A sabedoria começa a te trazer resultados extraordinários quando a gente fala em relação à sabedoria nesse sentido. Vamos lá! Como será então a nossa jornada no Meta 7.0? Hoje é a aula inaugural, é o início da nossa jornada. Falamos aqui a respeito do quê? De uma preparação. Até aqui falamos a respeito de um olhar de futuro, diagnóstico, atitude, refletimos nas mudanças que nós precisamos colocar em nós se a gente quer acelerar realmente o resultado. Já dei muitas dicas aqui, mas depois nós vamos aprofundar em cada capítulo do livro. Mas eu trago aqui uma visão da nossa jornada. Diagnósticos recorrentes, nós vamos falar sobre mindset de crescimento, nós vamos falar sobre ferramentas de aplicação prática, vamos formatar metas e objetivos, vamos fazer planejamentos, planos de execução, vamos trazer recursos humanos e inteligência artificial. Pessoal, se prepare para a inteligência artificial, se prepare para a influência da inteligência artificial no nosso cotidiano e nas nossas metas. Você não tem noção o quanto você pode acelerar os seus resultados por causa da inteligência artificial, e eu vou trazer dentro do Meta e dentro de outros cursos aqui, cada um relacionado ao seu tema, as ferramentas de inteligência artificial que você pode utilizar agora, hoje, e fazer com que acelere os seus resultados. Então, é imperdível esse livro para aqueles que querem alcançar resultados extraordinários, é imperdível esse curso para aqueles que querem passar para o próximo nível aí. E vamos tratar sobre então esses recursos humanos e o recurso da inteligência artificial. E vamos acelerar com isso resultados.